incluindo os destinos mais belos da Amazônia Azul, Arraial do Cabo, cidade costeira, conhecida por suas praias paradisíacas e águas cristalinas. Arraial também é chamada de Caribe brasileiro, pelas paisagens deslumbrantes e impressionante tonalidade azul turquesa da água. O nosso Sunset começa agora! No meio da exuberante natureza de Arraial do Cabo, eu vou bater um papo com o Ângelo, que é mergulhador, guia turístico e explorador das belezas naturais da região. Ângelo, verão para vocês é sinônimo de muito trabalho. Sim, graças a Deus. O verão quase quadriplica a demanda. É a época melhor do ano aqui para a região. E normalmente o verão praticamente está indo até abril, tá? O movimento, graças a Deus, está muito bom. E esse calorão, né? Muita gente quer praia, sol, mar, enfim. Acaba sendo um momento também de muita ralação para vocês, mas é gratificante. Por quê? Ângelo, ele vai contar para a gente daqui a pouquinho que, como explorador, ele também, além de apreciar, ele desfruta de tudo isso, registra tudo isso nas redes sociais e tem milhares de seguidores. Mas conta pra gente sobre as experiências dos passeios. Qual é a principal preocupação de vocês em relação à segurança dos turistas que chegam a Arraial do Cabo? A nossa principal prioridade é manter Arraial para os nossos netos, tá? Em questão de segurança, limpeza, a gente passar toda a cultura que a gente tem aqui no local e manter toda essa natureza exuberante, tanto quanto a parte da flora, quanto o nosso mar, que é o nosso atrativo principal. Cuidado com o meio ambiente. Em relação à segurança dos turistas nesses passeios de barco, por exemplo, né? Vocês têm que cumprir e obedecer todas as regras impostas pela Marinha do Brasil e tudo isso é fiscalizado, né? E precisa ser levado com muita atenção, né? De quem proporciona isso para os visitantes. Sim, aqui na região nós temos a Marinha o tempo inteiro lá no pier, tá? Com a capitania. Eles ficam em Cabo Frio e todo dia eles vêm aqui para Arraial. Inclusive eles fazem vistoria diárias no barco, nós temos que ter colete, extintores, balsas, tudo que a Marinha obriga. Inclusive a Marinha verifica todo dia as condições do mar, se está apto ao passeio ou não, tanto quanto passeio náutico quanto mergulho também. Então assim, se tem passeio é que a Marinha já vistoriou e viu que está tudo ok para não oferecer risco aos nossos turistas. Agora conta pra gente quais são os principais pontos que quem vem a Arraial não pode deixar de visitar. Então, o principal ponto para mim é a Ilha do Farol, tá? Que é considerada a praia mais perfeita do Brasil, tá? Até pelo INPE e pela Marinha do Brasil. Mas o ponto mais conhecido que a galera chega seco para conhecer é a famosa escadaria do Pontal da Atalaia. E o Ângelo registra imagens belíssimas. Ele me contou que está há 7 anos, né, se dedicando ao turismo, ajudando a fomentar essa economia na região dos lagos. E conta pra gente como é que é essa experiência como explorador das belezas aqui da região. O que você procura destacar, evidenciar? Muita tecnologia também, né, Ângelo? Na verdade, a questão de equipamento a gente tem que investir, né? Mas aqui não precisa de muito. Você vê que o mar não precisa de edição. A natureza, Deus foi bem cuidadoso aqui. Então, assim, a gente precisa investir mais em tirar um pouco o foco só da prainha. Por exemplo, a gente tem a Praia Brava, que é uma praia bem escondida, ela está até ali atrás, mas é para um público já que gosta mais de trilha, mais ação, mais aventura. Então, assim, a gente tem demanda para todo tipo de público aqui na região. Exato. E aí você registra tudo, faz fotos, vídeos, usa drones, como é que é? Ah, sim. A gente tá sempre armado, né? Câmera, celular, GoPro, drone. Porque aqui a gente tem que estar pronto para tudo. Como eu sou mergulhador, tenho que estar também pronto para equipamento dentro d'água. Porque Arraial é bonito de fundo, terra e o céu. Isso aí, se joga na água. Tenho certeza que Ângelo tem muitas histórias para contar. Já vou te fazer um convite para uma outra oportunidade para a gente conhecer mais dessas histórias. Foi um prazer falar com você. Muito obrigada, Ângelo, pela companhia. De nada, eu que agradeço a chance. Obrigado. Verão, praia, sol.
significa também cuidarmos da saúde. Seguem as dicas do Dr. Taylor Jasmin. Você que gosta de fazer trilha, lembrar sempre de andar em grupos e não se afastar do grupo, pois você pode se perder, além do que sofrer algum tipo de violência ou acontecer alguma coisa. Então sempre faça trilhas, faça em grupo e não se afaste do seu grupo, não se esqueça disso. Você que gosta de beber sua cervejinha, de tomar seu uísque, sua vodka durante o verão, lembrar sempre de intercalar com outras bebidas, principalmente água, para evitar a desidratação. Aquela dor de cabeça que você sente no dia seguinte, aquilo ali já é um dos sinais da desidratação. Então vamos evitar o excesso de álcool e sempre beber outro líquido que possa te hidratar durante o seu consumo de álcool. Uma doença que é muito comum durante o verão são as micoses e a candidíase aí, a mulherada ficar de olho nisso. Então sempre que chegar em casa, veio da praia, tome seu banho, se seque, procure secar, principalmente as dobras, que são os locais mais acometidos por micoses. Evitar também muito contato com areia, onde a gente vê que tem ali fezes de animais ou algum detrito que você possa desconfiar que possa te causar alguma doença de pele. E não esquecer, excesso do sol pode causar câncer de pele, bloqueador solar e protetor solar. Vamos falar sobre insolação. O que é insolação? É o excesso da exposição aos raios solares e a gente acaba perdendo água, nosso corpo desidrata, a nossa temperatura aumenta, dá dor de cabeça, a gente fica com a vista meio confusa. Ficar atentos a esses sintomas. Sempre procurar beber muita água, sempre que tiver uma piscina, se refrescar, ou no mar também se refrescar. A insolação acomete principalmente crianças, idosos, pessoas com câncer, pessoas com baixa imunidade. Então ficar muito atento para essas pessoas. Se você tiver qualquer sintoma, sejam eles tonteira, boca e pele seca, temperatura do corpo aumentada acima de 38 graus, procurar tomar um banho frio. Se você tiver piscina em casa, entrar na piscina. Se você estiver perto do mar, entrar no mar. Procurar resfriar o seu corpo, procurar beber muito líquido e ficar de olho sempre em qualquer outro sintoma, procurando principalmente o posto de urgência mais perto da sua casa. Gente, se cuidem nesse verão, fiquem atentos às dicas e vamos ter um verão muito mais saudável. E eu tô aqui muito bem acompanhada com a Júlia, que pela primeira vez está em Arraial do Cabo com toda a família. E eu quero saber, Júlia, como é que você descobriu esse paraíso? Foi através de alguns amigos que vieram para cá antes, vi imagens maravilhosas e eu me encantei pelo lugar, eu quis conhecer pessoalmente. E como é que está sendo essa experiência para você? Porque por foto é uma coisa. Qual é a sensação de estar aqui? É maravilhosa, estar aqui nesse lugar belíssimo, é incrível, é muito impressionante a cor da água, a transparência é maravilhosa, aqui é impecável. E além de tudo isso, poder mergulhar, conhecer um pouco mais da história da cidade, tá super animada? Sim, tô doida pra ir pra ilha ali já já. E o que mais chamou a sua atenção aqui na cidade? A cor da água, a transparência maravilhosa, a beleza do lugar, a gastronomia também é impecável, muito gostosa a comida daqui. E é maravilhoso, vale muito a pena. E a gente falou sobre o cuidado com a natureza, né? Sim. Que é essa preservação para manter esse lugar limpo, esse lugar bem atrativo para turistas como você. Sim, tem que
cuidar muito bem daquilo que a gente tem, essa natureza é belíssima e a gente tem que dar oportunidade para outras pessoas também darem uma olhada nessa beleza, né? Não destruir, cuidar muito bem. E é isso. Você pretende voltar então? Pretendo sim. Ah, então tá bom. Obrigada, Júlia. Obrigada a você. Durante o passeio de barco que fizemos junto com Júlia e outros turistas, descobrimos a Praia do Forno, de areias finas e brancas, cercada por imponentes falésias. O acesso à Praia do Forno é feito por um barco ou por meio de uma trilha. Uma caminhada que já faz parte da aventura. O cenário é deslumbrante. A faixa de areia é cercada por vegetação nativa que contrasta com o azul intenso do mar. A Praia do Forno é um refúgio relaxante para aqueles que buscam desfrutar da natureza em sua forma mais intocada. A gente fez uma pausa no passeio aqui na Ilha do Farol e o Inácio é o nosso guia e ele vai contar pra gente a história desse lugar. Inácio. Exatamente, Milena. A Ilha do Farol é uma das praias mais belas do Brasil e foi descoberta pelo Américo Vespucio no 1503. A gente sabe disso porque quando Américo Vespucio chegou aqui, ele escreveu nas suas cartas náuticas sobre a figueira, que é ela que está lá, ela tem quase 500 anos de idade, e sobre a entrada pelo mar aberto ou a saída também, que tem o perfil do macaco e o perfil da tartaruga. É uma das praias que tem características únicas pelo fato que estamos em um cabo. Essas areias são areias de quartzo, né? Também tem corais e ossos de baleias, né? Que através do tempo foi convirtiendo essas praias em areias increívelmente branquinhas que não esquentam não, porque ela não tem mica, né? E o quartzo não esquenta. Assim que bem-vindos aqui nesse paraíso do Brasil. Arraial do Cabo atrai milhares de turistas o ano todo, especialmente no verão. E nesse passeio, além da Ilha do Farol, tem muitos outros lugares que são explorados. Exatamente, Milena. Tem também a Gruta Azul, que isso é lá no Mar Aberto. É uma gruta maravilhosa, uma formação rochosa piramidal de 15 metros de altura e é também conhecido como o terceiro ponto mais visitado aqui no Rio de Janeiro, depois do Cristo Redentor e o Pão de Açúcar. Também temos as prainhas do Puntal da Atalaia, aquela praia famosa da Escaderia, de 255 graus, uma maravilha. E também temos a Praia do Forno, que é uma praia bem bonita, que se atravessa através de uma trilha, Milena. E a gente já percebeu que você é argentino. Eu sou argentino, exatamente. O que te fez se apaixonar por esse lugar? A verdade, natureza deste tipo tem muito poucos lugares do Brasil, tipo morro, cactus, areia branca e 95% de visibilidade aquática. Único no Brasil, Milena. Obrigada, Inácio. Valeu, obrigado, Vamos Milena. continuar passeando por aqui, tem muita coisa linda pra gente mostrar pra você. O destino ideal para quem deseja ver baleias de pertinho. A temporada vai de junho a agosto. Os mamíferos migram da Antártida rumo ao arquipélago de Abrolhos para a reprodução e se aproximam da costa brasileira pontualmente nesse litoral. Durante a temporada de migração é possível testemunhar a passagem de diversas espécies, como jubarte e baleia franca. Os passeios de barco oferecem a chance única para os visitantes apreciarem esses majestosos animais marinhos em seu habitat natural, que enriquecem ainda mais a experiência turística na região. Sejam todos bem-vindos à nossa linda cidade, aqui, Arraial do Cabo, uma cidade que hoje é muito forte no turismo, não só aqui no nosso estado, no nosso país, mas também na América Latina. A gente está fazendo um forte planejamento para essa alta temporada, tendo em vista que a gente prevê o recebimento de quase 8 milhões de pessoas no período de janeiro até a quarta-feira de cinzas. Então a gente fez aí um esforço grande, o poder público, para poder dobrar o atendimento das unidades de prestação de serviço, principalmente essas que fazem o receptivo ao público e a qualidade aqui dos moradores da cidade. São quase 8 milhões
de pessoas passando em Arraial nesse verão. É uma média de 150 mil pessoas por dia que entram aqui na cidade. Então a gente entende que a gente tem que ter entretenimento familiar para poder manter aquele público bom, de qualidade, e trazer a família aqui para o ambiente do nosso município. A gente vai criar feiras turísticas e culturais com música de qualidade, gastronomia aqui do município, para divulgar um pouquinho da nossa cultura e da nossa história. A gente criou um observatório, que a gente chama de equipe operacional, que monitora todos os pontos de turismo aqui do município, passa informação para as outras secretarias e para a PM, para poder auxiliar aí todo o funcionamento aqui da cidade. E a gente entende que a cultura aqui tem que ser mais valorizada, trabalhada. Então a gente tem aí uma pegada de história, de cultura muito forte, trazendo aqui para o turismo, para as pessoas entenderem que Arraial não tem só o passeio de barco e as belas praias, mas muita história e cultura aqui da cidade. Então, você que ainda não conhece aqui a nossa cidade, venha conhecer a linda cidade de Arraial do Cabo, o Caribe brasileiro, e a gente convida todos vocês para conhecer nossas belas praias, a nossa história e com certeza a nossa cultura, gastronomia de qualidade, banhada com um mar lindo e cheio de frutos para você desfrutar aí junto com a gente. Vem conhecer Arraial. Quem passa por Arraial do Cabo também tem a oportunidade de conhecer mais sobre a história, a cultura da cidade. E aqui ao meu lado está a Tereza Moreira, que é arqueóloga e que se dedica há anos em fazer pesquisas voltadas para o município. Nós estamos na Casa de Cultura, Casa Cultural. Queria que você falasse um pouquinho sobre todo o acervo que vocês têm aqui, Tereza. Bom, gente, é um prazer estar participando do programa, e o Centro Cultural Manuel Camargo, ele tem algumas dependências, dentre essas dependências, o Museu Regional Castorina Rodrigues Martins. O projeto do museu é de contar cronologicamente a história do município de Arraial do Cabo, desde a pré-história até a chegada da Alcas, que acabou mudando de uma maneira muito grande, né, aquela comunidade antiga de pescadores que existiam, uma modernidade que veio meio que avassaladora na época. Então isso trouxe muitas diferenças culturais em nossa cidade. Vocês têm registros, né, objetos que preservam ao longo do tempo, e quem passa pela cidade pode vir aqui, desde pertinho tudo isso. A gente fala de Arraial do Cabo, muitas pessoas pensam que só tem as belezas naturais, mas não, a gente tem uma cultura, uma história riquíssima, e eu queria que você falasse pra gente sobre cada período desses. Perfeito, então. Com relação à nossa pré-história, as pessoas não têm dimensão da quantidade de sítios arqueológicos que nós temos aqui em Arraial do Cabo. Nós temos cadastrados mais ou menos em torno de 20 sítios arqueológicos, e isso tem uma relação direta com o fenômeno da ressurgência que acontece aqui em Arraial do Cabo, que é um fenômeno oceanográfico de afloramento de águas profundas, ricas em nutrientes, e que traz para a nossa região uma abundância muito grande de recursos marinhos. Isso fez com que esses grupamentos humanos do passado viessem para cá em busca desses recursos. Então, os povos dos sambaquis são os nossos grupos humanos mais antigos e que habitaram a nossa região, e essa datação está em torno de 5.000 anos antes do presente. Depois, a gente tem então a chegada de grupos tupis, que aqui em Arraial do Cabo ficaram conhecidos como tamoios, e esses grupos, já com uma organização social bem diferente, eram grupos tribais, horticultores, ceramistas, enfim, faziam grandes tribos. Esses grupos é que estavam aqui quando Américo Vespúcio chegou em 1503. Muito interessante. Depois da chegada de Américo Vespúcio em Arraial do Cabo, ele estabelece o contato com os índios aqui. A gente sabe que a coroa portuguesa estava interessada imediatamente em encontrar ouro e prata, o que não aconteceu aqui. Os nossos índios não conheciam a metalurgia. Então, inicialmente, o contato foi feito. E qual é a ideia de se tirar riqueza, de explorar o pau-brasil? Então, iniciamos o ciclo do pau-brasil aqui em nossa região, com Américo Vespúcio já levando uma carga de pau-brasil para a Europa. Pau-brasil esse que já era conhecido pelos nossos indígenas, que chamavam essa árvore de Ibirabitanga.
Esses indígenas, infelizmente, eles foram dizimados em nossa região numa batalha chamada Batalha de Cabo Frio, em 1575, porque esses indígenas fizeram uma aliança com os franceses, que também tinham interesse em explorar as riquezas de nossa terra. Arraial do Cabo acabou se tornando uma vila de pescadores, cuja essência é a essência da identidade do nosso povo. Toda a nossa cidade, toda a nossa história foi forjada na essência, na identidade da prática econômica da pesca artesanal. Então é como se a pesca artesanal fosse o centro e tudo orbitasse ao redor dela. Causos, lendas, linguagem típica, histórias, enfim, a nossa cidade, a nossa identidade deve à pesca essa sua grandeza, digamos assim, patrimônio cultural do município de Arraial do Cabo. Ter esse conhecimento é valorizar a história da cidade. E como é que vocês atendem a população que deseja ter contato com tudo isso e obter essas informações, Então, Tereza? Nós trabalhamos com visitas guiadas ao museu. O nosso foco de trabalho é a educação patrimonial, em que a gente deixa claro a contribuição exatamente dos europeus, a contribuição dos povos originários, dos indígenas e dos negros também, que vieram depois escravizados para atender a economia colonial. Nós temos hoje, em Arraial do Cabo, um espaço, a Prainha, onde existe uma identidade do povo negro que foi muito consolidada naquela área. A Prainha hoje, estrategicamente, pode ser incluída como um quilombo urbano, necessita de algumas pesquisas, mas a gente faz questão de contar essa parcela da história do negro, porque quando Cabo Frio foi fundado em 1615, a cidade de Santa Helena de Cabo Frio, o capitão Mor, que veio administrar Cabo Frio, era um mercador de escravos no Rio de Janeiro. Então a gente tem a entrada já no início do século XVII da presença do negro trabalhando, enfim, em todas as áreas para o desenvolvimento dessa sede da capitania. Então nós, na verdade, somos resultado de todas essas contribuições do europeu, dos nossos indígenas e do negro que veio escravizado para a nossa cidade. Esse conhecimento é importante para a gente passar para as próximas gerações. Como que as pessoas podem vir até aqui? Qual é o horário de funcionamento da Casa de Cultura? O museu funciona de segunda a sexta, de 8 às 17 e nos finais de semana de 15 às 20 horas. Então, assim, a gente espera as pessoas aqui para compartilharem um pouco dessa história, porque a gente acredita que a preservação do nosso patrimônio, da nossa história, será importante não só para nós que estamos aqui, mas para gerações futuras. E a gente só aprende a valorizar e preservar aquilo que a gente conhece. Então a gente faz questão de ensinar as pessoas a importância dessa história. Agora, no meio de tantas relíquias, a gente vai mostrar para vocês agora um objeto, uma relíquia mesmo, que faz parte de uma história impressionante. E vamos ter um convidado especial que vai contar essa história pra gente. Esse é o motor do Zeppelin, dirigível da Segunda Guerra Mundial. E o Jorginho, ele é mergulhador, faz resgate subaquático. E ele teve a oportunidade de resgatar isso do fundo do mar. Conta pra gente como é que foi essa história, Jorginho. Eu fui fazer um resgate de um pescador e na busca do pescador eu encontrei algo que me chamou a atenção, diferente do que a gente vê. E eu entrei em contato com a Marinha do Brasil, entrei em contato com o CNBio, né? Eu avisei para eles que eu encontrei algo diferente. Enfim, um historiador de São Paulo, junto com o historiador daqui, viu que era um motor de avião antigo, dirigível, o qual ele é chamado Zeppelin. Ele é da Segunda Guerra Mundial, é um motor chamado motor radial. Foi em que ano que você encontrou esse motor? Eu encontrei ele tem 4 anos atrás. Eu quero agradecer você pela contribuição. E é isso, gente. Muita cultura, muita história, muitas relíquias você pode encontrar aqui no museu. Obrigada, Jorginho.
Em Arraial do Cabo, a gastronomia também é uma experiência à parte. E hoje a gente vai conhecer a história do Ian, que é chefe de cozinha, e ele nos proporcionará também uma experiência gastronômica hoje aqui e vai contar pra gente um pouco da sua história. Ian, tudo começou em Arraial do Cabo, você que é de Arraial do Cabo, né? Já gostava de cozinhar, mas almejou outros projetos e depois retornou para Arraial. Conta pra gente como é que foi essa trajetória. Então, como todo cabista, né, é inevitável o envolvimento com o mar, com a pesca em si, que faz parte da natureza local, assim. Então todo mundo cresce puxando uma rede, todo mundo aprende a pescar, todo mundo tá no mar. Então vira uma coisa meio cultural, assim. E para mim a pesca sempre foi uma coisa o qual eu valorizava, principalmente a pesca submarina, porque meu pai praticava, eu aprendi muito novo, com 9 anos a fazer junto com meus irmãos. A gente acampava e a pesca meio que ditava o que a gente comia, ditava os momentos que a gente se reunia para fazer a comida. Então virou uma coisa para mim que trazia essa memória da infância em Arraial e tudo mais. E aí quando eu saí daqui, saí para estudar, eu me formei em design de produto. Só que acabei mantendo essa coisa, assim, eu sempre queria voltar para casa, eu sempre lembrava desses momentos, eu acabei passando a adolescência buscando lugares para acampar e pescar, e acabou que no fim eu pensei, pô, é isso que eu gosto, eu quero trazer isso de volta e tal, e aí acabei vivendo uma experiência fora do país, em Portugal, onde eu fiz um curso de cozinha, trabalhei em restaurantes, e acabou vindo essa cena de me tornar um chefe de cozinha, né? E o retorno para Arraial é uma coisa que não era necessariamente assim um plano, mas foi num momento ótimo para mim, assim, foi o mundo todo deu aquela parada de pandemia e tudo mais. E esse lugar foi um lugar que ficou disponível, era uma casa de um amigo de infância que eu sempre frequentei e tudo mais. Sim. E acabei voltando para cá, iniciando um projeto do zero, que foi muito legal. A minha ideia assim com o Fish nunca foi, quero virar um mega restaurante. Eu sei que o potencial desse lugar e dessa vista já estava pronto, mas a gente queria fazer uma coisa diferente. Eu queria que o Fish fosse, na verdade, a minha própria escola de cozinha, né, pra gente fazer alguma coisa diferente. E acabou que aconteceu natural, porque quando a gente chegou aqui, a gente viu que, quando você pensa na cozinha profissional, você pensa nas coisas ao redor também, que você tem que pensar nos fornecedores, você tem que pensar em como montar o ciclo daquilo, né? E Arraial tem um ciclo pronto que não era explorado, né? Tem uma pesca sensacional, uma fonte de insumos sensacional, e as pessoas não dão muito valor, mas a restinga e a mata ao nosso redor é uma fonte sensacional de punch, de vários outros alimentos assim que as pessoas pouco exploradas assim hoje em dia até. Então a gente meio que abraçou essa história toda e fechou o ciclo, né? O Fish não é basicamente um restaurante que está em Arraial, ele nasceu aqui literalmente. Então eu costumo usar a palavra de simbiose, porque eu pesco, montei um time de pesca, a gente pesca, trata o peixe, a gente estudou as plantas, então a gente catalogou todas as plantas comestíveis ao redor e montou todos os pratos do restaurante baseados nisso. Então eu falo simbiose porque a gente vive de fato junto com a nossa natureza ao redor. Até a nossa plantação é de uma forma selvagem. A gente planta coisas assim que não são daqui, mas a gente também favorece para as coisas locais florescerem cada vez mais, para que a gente comece a implementar isso nos pratos também. Então virou uma coisa super original e segue sendo uma experimentação. Então o Fish não é um lugar que as pessoas vão vir para dizer é um restaurante que faz isso e aquilo. A gente está fazendo uma coisa agora e vai estar fazendo uma coisa diferente amanhã. Perfeito. É tudo totalmente artesanal. E, gente, nós estamos aqui em um dos principais pontos de Arraial do Cabo. O restaurante fica no Pontal do Atalaia, nessa visão privilegiada. É uma experiência gastronômica completa, né? Porque você pode comer uma comida diferenciada com o melhor da região e aproveitar, curtir o passeio, né? Porque é praticamente um passeio, se torna um atrativo para quem passa pela cidade, não é isso? E o legal dessa, como eu disse, né, da simbiose é isso, porque as pessoas não levam muito em consideração, assim, às vezes você vê em Arraial do Cabo, que tem o próprio peixe, o próprio tipo de vegetação e tudo mais,
e consome um pescado ou uma lula que veio importada de outro lugar. E você tá aqui nesse lugar, mas não tá vivendo por completo ele, né? Então a gente meio que tenta fechar o ciclo. O cara vem aqui, obviamente a vista é privilegiada, muito privilegiada, e a sintonia é toda. Então eu costumo brincar que nossa comida tem um terroir de Arraial do Cabo. Então é como você vai beber um vinho, por exemplo, você bebe um vinho Sauvignon, da uva Sauvignon Blanc e tal, ele vai ter em vários lugares do mundo, e cada lugar ele vai ser diferente porque a terra daquele lugar é diferente. Então você vai beber uma coisa diferente que pertence àquele lugar. E hoje em dia, quando você vai buscar um vinho, você busca pelo lugar e não pelo tipo de uva. E o fish é isso, o fish é a essência do que é Arraial, porque dentro do nosso prato só tem insumos daqui e a gente usa plantas locais também. Então é meio que até o que a gente planta aqui é bem local, né? Porque a terra é salgada, tem essa coisa do mar, então de fato as pessoas vivem esse terroir de Arraial do Cabo. O que é mais pedido aqui, o prato mais pedido de vocês, sim? Então a gente tem 2 pratos que o pessoal assim chama a atenção e está aqui com a gente desde o início. Um deles é o dry rub, o peixe dry rub. O dry rub é uma mistura de ervas secas com páprica, sal, açúcar e pimenta. Costuma ser usado em carne vermelha, só que a gente brincou e passou a usar ele no peixe. E aí a parte legal do nosso dry rub é que a gente usa as punks locais, a gente pega as ervas locais nativas, seca elas e transforma elas no nosso dry rub. Então é uma experiência por si, né? E o outro prato é o tingido, a gente chama de tingido, mas é uma brincadeira que a gente fez, a gente usa umas frutinhas do cacto local aqui também. Não é nativo daqui esse cacto, mas já está aqui há muito tempo, já tem para todo lado aqui. A gente usa essa frutinha para tingir o peixe, dar uma coloração específica e tal. E esse peixe é feito no vapor, justamente para manter essa cor do cacto e tudo mais. Então ele é um prato que chama bastante atenção também e é bastante pedido. E eu tô com água na boca, Ian, e nós dois convidamos você para viver essa experiência sensorial incrível aqui no Fish. É isso. Bom, é isso. Espero que todo mundo que visite o Fish tenha essa experiência de sair daqui e pensar, pô, eu vivi uma coisa realmente original de Arraial do Cabo. Assim, acho que esse é meu objetivo. Venha viver Arraial do Cabo. Arraial do Cabo recebeu o título de Capital Nacional do Mergulho, por ter condições ideais para a atividade. As águas são notáveis pela visibilidade e rica diversidade marinha. É possível encontrar corais, tartarugas e peixes coloridos. A cidade é o destino de mergulhadores que buscam experiências subaquáticas, como atividades de mergulho certificadas. O mar transparente da região garante boas condições para os amantes da modalidade em qualquer época do ano. Os locais mais procurados são a Praia do Forno, a Praia do Farol e as prainhas do Pontal do Atalaia. Você também quer viver essa experiência? É só programar o mergulho com empresas certificadas. Nos despedimos de Arraial do Cabo com gostinho de saudade, mas na semana que vem tem mais Sunset Record e com muitas aventuras e outros destinos para você conhecer. Beijo, tchau!